Fala galera, análise de Atlético Paranaense 0, Vasco 0, pela 35ª rodada do Brasileirão. E antes de começar a análise, fica meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar aí nos 130 inscritos. Peço também o seu like, que você compartilhe o vídeo para o YouTube divulgar mais essa análise e aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então vamos lá, começando pelo comportamento das equipes em campo, a gente vai ver que o Atlético teve mais posse de bola, 55-45, né, apesar de ser um número mediano para o Atlético como uma equipe mandante. Olhando para a distribuição média dos jogadores em campo, a ideia é a gente tentar perceber se algum dos times jogou mais adiantado em relação ao outro, né, pressionando seu adversário contra o seu campo defensivo, e aqui fica bem claro que os jogadores do Atlético jogaram mais avançados, mas eu vou substituir os jogadores por duas linhas que representam o avanço médio de cada uma das equipes, e a gente vai ver a linha do Atlético praticamente no meio de campo e a linha do Vasco mais recuada dentro do seu campo defensivo. Olhando para a concentração de jogadas da partida, a gente vai ver que o Atlético Paranaense teve um pouco mais de volume no meio de campo, né? Do total de jogadas da partida, 24% foram do Atlético no meio de campo, contra 19% do Vasco. E o Atlético também conseguiu construir muito mais no campo de ataque, né? 17% do total de jogadas da partida foram do Atlético no seu campo ofensivo, contra 6% do Vasco. E para fechar essa parte da análise, a gente tem um gráfico aqui que mostra o domínio de cada uma das equipes ao longo dos 90 minutos de jogo. A gente vai ver aqui muito mais barras vermelhas do que barras brancas, né, o que mostra que o Atlético Paranaense dominou o jogo por mais tempo. É, e a gente também vê é, que praticamente as poucas barras que o Vasco teve ficaram aqui dentro do limite de menos 25, né, o que mostra aí um domínio não muito intenso quando o Vasco teve momentos de domínio na partida, e do Atlético Paranaense também não teve muitos domínios acima do 25 aqui, que representaria um domínio mais intenso da equipe mandante, né? A gente tem aqui alguns picos onde o Atlético Paranaense teve um domínio maior. Considerando que o domínio total da equipe mandante vale 100 e da equipe visitante vale menos 100, se a gente tirar uma média de todas as barras aqui, a gente vai chegar no número 15, que mostra aí um domínio relativamente alto do Atlético Paranaense na média da partida. Agora a gente vai olhar para algumas estatísticas que vão ajudar a gente a entender um pouco melhor como que as equipes foram nesse jogo. Então a gente vai começar pela expectativa de assistências, que mede a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. A gente vai ver que pelo lado do Atlético Paranaense esse valor é de 0,69 e do Vasco 0,58, né? Praticamente um equilíbrio entre as equipes, sendo que esse valor aí é baixo para o Atlético Paranaense, considerando que é uma equipe mandante, e um número mediano para o Vasco, considerando que era a equipe visitante. Olhando para finalizações e expectativa de gols, a gente vai ver que o Atlético Paranaense foi muito superior. Foram 18 finalizações na partida, um número relativamente alto para uma equipe mandante, que geraram aí uma expectativa de gols de 1,48, um número mediano, sendo aí que a expectativa de gols é uma estatística que ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Pelo lado do Vasco, foram 8 finalizações apenas, um número baixo, que geraram aí uma expectativa de gols de 0,63, também um número baixo e condizente com o número de finalizações. Então a gente vê o Atlético aí bem superior tanto em número de finalizações quanto em expectativa de gols, baseado aí na qualidade das oportunidades criadas. Mas só olhar para o número de finalizações não diz muito para a gente sobre a qualidade dessas finalizações. Então, para isso, a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, que vai ajudar a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações ou a dificuldade que o goleiro teria para defender as finalizações que recebeu em gol. E aí a gente vai ver que o cenário se inverte. A expectativa de gols pós-chute do Atlético Paranaense foi de 0,56 e do Vasco 1,16, aí uma clara superioridade do time visitante, apesar de que, de novo, números baixos aí para as duas equipes, né? Aliás, um número baixo para o Atlético Paranaense, um número mediano para o Vasco. Quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute, né, quando a gente olha para a diferença entre a expectativa de gols pós-chute e a expectativa de gols, a gente vai ter uma ideia do desempenho das equipes nas finalizações. E aí a gente vai ver que o Atlético foi muito mal, né, com valor aqui de menos 0,92, praticamente um gol, né? Ou seja, o Atlético, com base na qualidade das finalizações, reduziu a sua expectativa de gols em quase um gol. Pelo lado do Vasco, ao contrário, o time foi bem com 0,53, né? Ou seja, a expectativa de gols do Vasco aumentou em quase meio gol com base na qualidade das finalizações. E quando a gente compara a expectativa de gols pós-chute com o número de gols marcados, a gente vai ter uma ideia do desempenho dos goleiros.
né, o número de gols que os goleiros evitaram. Então a gente vai ver que o goleiro do Atlético Paranaense evitou 1,16 gols na partida, né, um número bem alto. Né, esse valor a gente tira aqui do 1,56, que era a expectativa de 1,16, desculpa, que era a expectativa de gols do Vasco, menos o número de gols que o Vasco efetivamente marcou. Pelo lado do Vasco, o goleiro evitou aí praticamente meio gol, que de novo é olhar para a expectativa de gols pós-chute do Atlético Paranaense e subtrair o número de gols marcados. Então os goleiros foram bem na partida, né? Tinham aí, deveriam ter tomado entre meio e um gol para cada time e não tomaram nenhum. E para fechar a análise, se a gente olhar aqui para todas as estatísticas, desde expectativa de assistências até número de gols marcados, são estatísticas que eu considero que vão ajudar a gente a entender o desempenho das equipes na partida. Pelo lado do Atlético Paranaense, a gente vê aqui o número de finalizações com 4 estrelas, a expectativa de gols com 3 e o desempenho do goleiro com 5 estrelas, as demais estatísticas aí com 2, 1 ou nenhuma estrela. Então, aí, no máximo, uma partida aí de mediana para ruim do Atlético Paranaense. Pelo lado do Vasco, a gente vê duas estatísticas com 4 estrelas, né, que foi o desempenho nas finalizações e o desempenho do goleiro. A gente tem aqui estatísticas com 3 estrelas e as demais com 2 ou nenhuma estrela, então também aí uma partida no máximo mediana para a equipe do Vasco, então parece que o empate aí ficou de bom tamanho com base aí naquilo que as equipes conseguiram produzir nessa partida. Então chegamos aí ao final de mais uma análise de Atlético Paranaense 0, Vasco 0. Espero que vocês tenham gostado e fica meu pedido novamente para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo para o YouTube divulgar mais esta análise. E falou!